Gente, boa tarde a todas, todos. O Almir já me apresentou, então que não seja uma novidade esse sotaque. Já estou 25 anos no Brasil e não consigo perder esse jeito de falar. Inclusive vai aparecer um pouco de portunhol. É um prazer enorme estar aqui. Alguns gostos já são familiares, amigos de uma boa quantidade de anos. Eu não estou revendo novamente depois de vários anos que a gente não se via. É uma satisfação estar nesse ambiente especificamente da Fomenta Vale, o qual a gente, como ele colocou, vários de nós acompanhamos, desde o começo da discussão, quando isso aqui ainda era a fundação, era o salão de exposições da fundação. Me lembro do primeiro Startup Weekend, que o Diogo, o Rafa, vários aqui, o Almir, vários aqui participaram. O Kelvin, acho que foi da primeira turma de premiados lá. Eu não sou, diferente do Gui, eu não sou um cara da tecnologia, eu sou um acadêmico. Aquilo que para muitos pode parecer um ET, o Marcelo Arruda não está aqui, porque ele sempre fala, é a primeira vez que eu conheço um pós-doc, o que não me faz melhor do que ninguém, ao contrário, é um pouco das escolhas que a gente faz na vida. Eu fiz graduação na Argentina, eu sou geneticista, um dos dados que o Gui apresentou aqui é justamente na área, uma das áreas nas quais eu trabalhei ao longo dessa carreira acadêmica foi fundamentalmente um pós-doc, lá no ano de 2005, 2006, no Instituto Agronômico de Campinas. Bom, estou por uma feliz coincidência, o Brasil é um país muito generoso, eu sempre falo isso, ao ponto que um estrangeiro, um argentino, hoje tem a possibilidade de ser diretor de uma das, sem desmerecer obviamente todas as outras instituições de ensino, mas uma das principais universidades públicas do país e da América Latina, como é a Unesp. E isso me orgulha muito, pessoalmente, embora a função seja uma conquista pessoal, por ter colocado o nome e tudo mais, faz parte de uma composição de uma comunidade acadêmica que muitos de vocês conhecem, até familiares talvez, ou alguns de vocês mesmo tenham passado em algum momento pela Unesp, a qual eu represento. E a Unesp é mais uma instituição acadêmica nessa cidade, na qual a gente vive, com 110 mil habitantes, que é diferente de São Carlos, diferente de Campinas, de Ribeirão Preto, por exemplo. Tem somente a FEMA, a Unesp e algumas das faculdades particulares. E isso, como o Almir colocou, sempre trouxe algumas discussões à tona, até que ponto a CIS se preocupa com o seu próprio desenvolvimento, até que ponto a CIS e a região oferecem opções de desenvolvimento, de inserção profissional das pessoas que se formam aqui, que querem seguir percursos, caminhos diferentes. O que tem de atrativo? Na verdade, essa é a questão. O que tem de atrativo para essa molecada que a gente tem aqui, para eles ficarem aqui na CIS, produzirem, gerarem empregos, desenvolverem suas empresas, desenvolverem tecnologia, ou o que for, comércio, serviço, enfim. Quando a gente fala de desenvolvimento, eu acho que é extremamente importante olhar não somente, a gente tem discutido bastante isso em alguns eventos, lá na FEMA inclusive, e é meio sintomático, a gente não tem políticos aqui, porque muitas vezes passa por essa visão que a gente tem de que a política não é importante ou não é necessária. Na verdade, a política, o poder público, faz parte de um dos 3 pilares que a gente tem que ter para o desenvolvimento local, regional, nacional. Só que não é a única.
E a gente está vivendo exatamente um momento onde os políticos estão aparecendo, coisa que não acontece na maior parte, não somente do ano, na maior parte do tempo, de 4 em 4 anos. Né? Nessas horas, há algumas oportunidades de colocar para eles, para esses caras que estão se apresentando para a sociedade, ou tentando renovar os seus mandatos, o quão importante é o desenvolvimento, não somente tecnológico, mas fundamentalmente o desenvolvimento social das suas próprias comunidades. Né? Nesse ponto, eu gosto muito todas essas informações que eu trouxe aqui. Eu gosto muito de dados, né? Eu acho que a gente está vivendo uma época onde não somente o consumo de dados, mas a produção de dados está muito em evidência. Né? O Gui falou no finalzinho aqui da LGPD, eu faço parte, né, de uma comissão na Unesp que é responsável por acompanhar a implementação da LGPD na universidade, o uso dos dados pessoais e da sua própria comunidade universitária, né, com os fins que têm que ser utilizados, fins acadêmicos, públicos, tudo mais, sociais. Né. Ao mesmo tempo, outro dado importante, outra informação importante que eu me trouxe é a rápida geração de grandes volumes de dados hoje que permite um gestor, como por exemplo o meu caso, embora eu não use dados na função que estou cumprindo hoje na direção da faculdade, não dados maciços ou massivos, né? Como que esses dados e a análise dele permitem traçar estratégias, permitem atingir objetivos, permitem atender demandas de determinadas questões ou determinados grupos, né? Dentro de uma comunidade que nem a nossa, por exemplo, uma comunidade acadêmica. Para quem conhece a Unesp, por exemplo, aqui em Assis, nós temos mais de 50% dos nossos alunos ingressam por um sistema, o famoso sistema de cotas, né? E uma boa parte desses alunos são alunos com alta vulnerabilidade socioeconômica. Então você precisa ter na universidade, isso a universidade pública assumiu esse compromisso alguns anos atrás, formas de não somente fazer com que esse aluno entre, por isso tem o sistema de cotas, mas fazer com que esse aluno permaneça, porque não adianta de nada você falar assim, não, beleza, o curso de psicologia, letras, história, biologia e engenharia biotecnológica, são os 5 cursos de graduação que a gente tem aqui, eles entram, 50% deles entram por um sistema de cotas. Então, pretos, pardos e indígenas têm uma porcentagem de vagas garantidas. Alunos oriundos de escolas públicas têm uma porcentagem de vagas garantidas, né? Até um limite de 50%, né? Então, limite não, até o mínimo de 50% para cima, né? Mas isso tem que ir além. Você tem que garantir com que aquele cara que vai fazer psicologia, ou aquela menina que vai fazer psicologia, ou engenharia, que são cursos de 5 anos, ele esteja até o final, né? E para isso você tem que ter uma série de ferramentas de apoio, de suporte, para que esse aluno consiga permanecer, né? Bom, beleza, isso em relação a como ele vai entrar e vai permanecer. E aí, uma vez que ele está dentro, o que a gente oferece? Bom, a universidade pública recebeu um choque, assim como todos nós que estamos em instituições acadêmicas, né? Recebeu um choque gigantesco, a sociedade recebeu em março de 2020 com a pandemia, né? As faculdades, as universidades, as escolas tiveram que se reinventar. Algumas fizeram isso rapidamente, outras demoraram. No nosso caso, demoramos 6 meses. 6 meses entre março, né, e o momento, entre março que a gente fechou e o momento que a gente reabriu a faculdade. Reabriu no sentido de começar o ensino remoto emergencial, tudo remoto. Voltamos a abrir as portas do campus para receber os alunos, né, somente no dia 21 de março, né, desse ano. Ou seja, ficamos mais de 1 ano e meio
né? Com a faculdade, né, não crescendo mato porque os servidores estavam trabalhando, né, os docentes, né, estávamos lá, mas os alunos não estavam, né? E quando você não tem os alunos no campus, né, que eu diga, pessoal da FEMA, mesmo você trabalhando remotamente nessas ilhas, é meu sonho de consumo ter um espaço como esse lá na Unesp, mas graças a Deus a gente tem parceria com a Fomenta, né? Não todos podem e sabem trabalhar remotamente. Não todas as coisas que você pode e precisa fazer, a pesquisa é possível de ser feita remotamente. Estava conversando com o Bruno agora, ele por uma série de outros motivos, ele teve que interromper uma pesquisa que envolvia, né, a presença dele no local, né? A nossa pesquisa parou, assim como parou de muitas universidades, parou durante um tempo. E quando a pesquisa para, é nesse ponto que eu queria chegar, quando a pesquisa acadêmica para, muito do que é básico para inovar, não nesse momento, mas no futuro, né, para também. Você começa a perder as bases, né, de potenciais inovações, né, potenciais avanços, não somente tecnológicos, mas sociais. Então, é nesse ponto que eu queria começar e não estender muito também, quando a gente fala de inovação, isso é uma luta, quem conhece a Unesp aqui, quem tem um conhecimento maior da Unesp. Quem é da cidade já tem um bom tempo de saber como que a faculdade aqui funciona, né? Ela sempre foi tida, a Faculdade de Ciências e Letras, assim sempre foi tida como uma faculdade basicamente de humanas e altamente politizada, né? Quando a gente fala de inovação, falava de inovação na Unesp, ou de empreendedorismo, inovação é um termo mais tranquilo, mas empreendedorismo envolve capital. E falar de capital na FCE de Assis, há um tempo atrás, era a palavra proibida, né? Não sei se vocês sabem qual que é a nossa forma de financiamento, como que o meu salário, né, os nossos funcionários, por que a Unesp é gratuita, como que ela se sustenta se ela não cobra mensalidades? Com o ICMS do Estado, né? Nós pagamos os nossos impostos, uma porcentagem desse ICMS vai para as 3 universidades públicas paulistas e para o Centro Paula Souza, que envolve a ETEC e a FATEC, né? Então tem uma porcentagem que está na Constituição, né, na Carta Magna do Estado de São Paulo, que vai para as universidades, tá? Então o nosso salário e a maior parte dos investimentos sai disso. Só que hoje, só isso já não é mais possível e não somente não é possível, não é mais aceitável. Por quê? Porque a sociedade, o Guilherme mostrou muito, ela está crescendo no mundo inteiro, né? A população está crescendo no mundo inteiro, as pessoas estão cada vez mais conectadas e ficar 4 ou 5 anos numa sala de aula já não parece ser um bom negócio para muitos, né? Então, aí já começa a aparecer uma série de outras alternativas, muitos cursos online, muitas formações, né, muito mais aplicadas e tudo mais, e a universidade precisa se renovar, né? Então, é nesse momento que você tem a oportunidade de começar a quebrar o gelo, ou forçar um pouco esse gelo, essa parede de gelo que foi se derretendo ao longo do tempo, e começar a falar um pouquinho de inovação, né? E de outras alternativas ao tipo de formação clássica que a gente dá. Então, a gente forma na Unesp 3 tipos de licenciados: letras, história e biologia, né? Biologia tem ao mesmo tempo bacharéis, né? E forma psicólogos, né? Bacharéis em psicologia e engenheiros biotecnológicos, né? Que são engenheiros de bioprocessos, né? Então, como fazer com que essa formação olhe para o futuro e não olhe para esse momento atual somente ou passado recente? Mexendo nas grades curriculares e oferecendo outras alternativas, que nem essa de formação, né, paralela, formação de
questões que nós não oferecemos. Eu não sou empresário, nunca fui, né? Eu não sou empreendedor, eu sempre brinco, né? Acho que alguns já me ouviram falar isso. O mais empreendedor que eu fiz na minha vida foi sair da Argentina, subir no Pluma, né? Atravessar a fronteira, né? Porto Iguaçu, Foz do Iguaçu, comprar uma passagem no Pluma, né? Talvez vocês conheçam, né? Uma linha de ônibus, uma empresa de ônibus. Você sai de Foz do Iguaçu e cai na rodoviária de Tietê, né? Eu não falava uma palavra em português e tive que me virar. Acho que empreender um pouco disso aqui, a gente tem vários empreendedores, é ter que se virar e mostrar um pouco de proatividade, né? Ser ativo, ser proativo, né? Então isso eu acho que foi o mais empreendedor que eu fiz na minha vida, né? Bom, não foi o único. Eu acho que a segunda questão foi eu ter colocado o meu nome para a eleição de diretor. Acabou dando certo as 2 vezes. Mas enfim, a ideia é que a gente precisa aprender a inovar. E não somente a gente, eu como professor que eu estou, os meus colegas, né? Mas preciso transferir essa motivação para os nossos alunos. E como falou, o Almir falou no começo, né? O aluno hoje vai para a sala de aula não para ficar ouvindo eu falar durante 4 horas. Ele vai para se cumprir o que é a obrigação dele, porque senão não se forma. Mas tentar tirar daí alguma coisa que o motive a fazer, trabalhar naquilo, ou aprender alguma coisa que o leve a um outro objetivo, né? Esse é o principal desafio que a gente tem. Dar aula daquilo que a gente sabe é o mais fácil. Qualquer um de nós, que é professor, consegue preparar uma aula. O YouTube tem tudo, desculpa te cortar. Pode falar. O YouTube tem tudo. Hoje o YouTube tem tudo. Inclusive, alguém que, por exemplo, eu sou basicamente um biólogo. Eu dou aulas de várias disciplinas que não tem nada a ver com a minha formação. Então eu sou um geneticista, né? Sou um biólogo especializado em genética, mas eu dou aula de administração de empresas, que tem a ver com genética, nada. Economia, muito menos. Planejamento de projetos biotecnológicos, também gestão de projetos. E algumas outras, biotecnologia ambiental, mas nenhuma. Aliás, a única disciplina que eu ministro é biologia molecular e ainda divido com mais 2 professoras, uma carga horária de 60 horas. Ou seja, de um dia para o outro, de um mês para outro, de um semestre para outro, eu tenho que aprender a falar sobre coisas que não são da minha área. E como você aprende? Justamente interagindo com pessoas que são das áreas, convidando, ouvindo, trazendo filme do YouTube, enfim. Eu, com 54 anos, eu nunca parei de gostar de leitura, sempre li. Eu acho que a maior herança que meus pais deixaram foi o gosto pela leitura, né? Então, eu gosto muito de ler, então para mim não é uma dificuldade isso. E lendo, e ouvindo, e compartilhando, e aprendendo, né, é que você vai evoluindo e vai fazendo conexões, tanto pessoais quanto de ideias. E já para encaminhar para o finalzinho da minha fala, foi justamente fazendo algumas dessas conexões com base nesses contatos, nesses aprendizados, que algumas vezes tive a oportunidade de colocar esse tipo de material, de conhecimento, de informações à disposição daquele que seria o meu cliente, né? Eu não só aluno, tanto de graduação quanto de pós-graduação, né? E assim surgiram algumas coisas interessantes, né? Um tempo atrás, um ex-aluno nosso, que hoje está no Mato Grosso, hoje é empresário também, ele veio com uma ideia, ele descobri, depois que ele trouxe essa ideia, que ele fazia biotecnologia durante o dia e fazia ETEC à noite, fazia técnico em meio ambiente. E ele trouxe uma ideia de um sistema, que nem aquele galão de água,
né, que a gente tem aqui, o mesmo sistema, a mesma estrutura para processar resíduos orgânicos gerados no domicílio. Tá? E é uma ideia que pode parecer óbvia, né, hoje, porque hoje existe comercialmente, inclusive, muitos sistemas parecidos. Mas naquele momento era uma coisa que só se dava em pequenas propriedades. Era um conhecimento que não era novo, mas se tinha basicamente em pequenas propriedades, que era a produção de biogás. E o biogás é um biocombustível, né, que serve tanto para você gerar energia calórica, ou seja, para queimar no fogão, por exemplo, quanto para gerar energia elétrica também, mover um motor e gerar energia elétrica, um transformador. Né? Isso evoluiu, esses meninos foram premiados internamente, foram premiados externamente ao ponto que conseguiram uma viagem para uma imersão para Babson College em Boston, né? Uma das principais escolas de empreendedorismo. Né? E isso gerou um projeto que acabou não dando muito certo, mas talvez alguns de vocês devam lembrar, devam ter ouvido, que era o sistema de biodigestão anaeróbica na Coca-Assis para processar parte do resíduo orgânico da cidade, parte do lixo orgânico da cidade, para gerar energia e biofertilizante para a própria cooperativa. Né? Isso não deu certo porque o professor orienta, o professor coordena, o professor atua como mentor, mas o aluno é que se envolve nisso. Quando o aluno, depois de um ano, né, de dedicação, não tem mais interesse, você fica na mão com um projeto de 150 mil reais que acabou sendo transferido novamente para a faculdade. Essa foi uma das questões. E a segunda, uma das histórias, e a segunda das histórias também foi, um dia estava no nosso laboratório, eu trabalho no laboratório de biotecnologia vegetal, e chegaram mais dois alunos, e o tipo do aluno que vem com essas questões parece aleatório, mas é sempre o mesmo. O cara que, pelo geral, não tem as melhores notas, pelo geral é o cara que menos se interessa na tua aula. Ele chega, se a tua aula começa às 8 horas da manhã, ele chega às 10h30, né? E o cara que mais conversa com você quando a tua aula termina. Não sobre o tema da tua aula, mas sobre outras questões que ele quer fazer. O caso do Thiago, do biodigestor, foi assim. O caso do Rodrigo e do Samuel também foi assim. Meninos que praticamente a faculdade não oferecia nenhuma coisa realmente que os motivasse, mas eles tinham um objetivo muito claro, que era desenvolver alguma coisa, que eles queriam, porque queriam realmente desenvolver. Esses dois meninos começaram com uma ideia de estava falando da questão das fraldas e da cerveja e da questão da Target, né? Foi com as grávidas, né? Eles, né? A molecada na faculdade é altamente namoradora, né? Então, um deles veio um dia com uma questão da cartelinha da pílula das meninas, né? E já tinha, essa ideia já tinha aparecido em outros momentos, mas a possibilidade de você acompanhar, da pessoa poder acompanhar, né, em tempo hábil, a compra de novas pílulas no tempo certo, obviamente, lembrando que se você erra o tempo, né, as consequências você vê depois de 9 meses, né? Então, a ideia era, de alguma maneira, tentar desenvolver, seja um aplicativo ou alguma solução que permitisse que o usuário, ou alguém, né, o namorado, por exemplo, o marido, pudesse acompanhar, né, e pudesse ajudar a mulher a comprar, né, saber o momento certo de comprar aquela carteira. E desenvolver um sisteminha que hoje evoluiu muito, mas ele está incubado na Lips, uma das nossas empresas do setor farmacêutico, né? Ele e a Gabriela, que era a outra das meninas que apareceu depois desse grupo, abriram uma startup que recebeu investimento da FAPESP,
do governo do estado de São Paulo, acho que daqueles programas que desenvolvem São Paulo e tudo mais, e depois da Lips, um desses eventos para startups, né? E hoje essa carteirinha inteligente saiu simplesmente de um produto como o anticoncepcional, e a Lips está desenvolvendo isso para toda a gama de medicamentos, né, que são apresentados em carteiras, ou de alguma maneira que tem necessidade de repetição, né, das doses, né, a cada certo tempo, que são a maior parte dos nossos medicamentos, para um acompanhamento inteligente, utilizando aplicativos e tudo mais. É uma ideia que hoje existem várias iguais, né, várias. No momento, isso foi altamente chocante no bom sentido. Ideias como essa surgindo de um ambiente onde, diferente de São Carlos, diferente da Unicamp, por exemplo, ou da própria USP, lá no CIETEC, você praticamente não tinha, a não ser aquela caixinha de sempre. O cara entra, vai lá, se forma em letras, entra, se forma em história, em biologia, em biotecnologia. Umas coisas como essa chamam a atenção, e isso é um pouco do que me motiva desde vários anos atrás a continuar apoiando, a continuar incentivando e a continuar aprendendo, fundamentalmente a continuar aprendendo. Eu volto a dizer, Canvas, todas essas definições que vocês veem aqui, várias dessas questões, dessas palavras, fazem parte do meu dia a dia como um acadêmico que eu sou, não como um praticante, um inovador, um desenvolvedor de startup. Um sonho de consumo é que a gente possa ter, né, muito em breve, a nossa primeira startup surgindo desse tipo de motivação, sabe, de trabalho e tudo mais. Só já para encerrar, a gente tem que tirar da cabeça que as inovações têm que ser inovações radicais. Fazer o novo iPhone, tem que fazer o novo, sei lá, eu tenho que ser o Steve Jobs. Não. A maior parte das inovações, quem é da área, a maior parte elas são incrementais. Esse é o tipo de monitoria, de tutoria que eu tenho tentado dar para os nossos alunos. Eles não precisam se preocupar em serem altamente criativos, altamente focados em descobrir aquele pulo do gato, aquela, né, lâmpada acesa em cima da cabeça. Eles precisam construir, né, as suas próprias ideias com base também na experiência e no olhar. É só você ir no supermercado e olhar para o lado, não somente para os produtos, mas para as pessoas. Às vezes não precisa nem sair da tua casa para saber quais são os problemas que você tem, que pode ser o problema do teu vizinho de apartamento, vizinho de casa, colega de faculdade. Isso que para mim é inovação.